Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu queria dar as boas-vindas e agradecer quem chegou agora no canal. Semana passada eu não consegui gravar nada, porque aqui os dias foram bem corridos, né? A gente teve evento presencial, então não consegui gravar e tô mandando esse áudio hoje. Eu queria compartilhar com vocês a minha visão sobre o livre-arbítrio dentro da dinâmica. Então, primeiro, eu queria trazer assim um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender como eu enxergo isso. Imagina que você trabalha numa empresa e de repente você assina um contrato com essa empresa tem um projeto no exterior, alguma coisa nesse sentido. E aí você assina o contrato que você vai ser o responsável por implantar esse projeto num determinado país e esse contrato ele tem um prazo. Então, imagina a seguinte situação: você vai para um outro país e você tem um prazo ali de 2 anos para implantar esse projeto. E esse contrato, ao final desses 2 anos, ele vai ser avaliado, ele pode ser é, encerrado ou ele pode ser renovado por mais tantos anos, né? Isso aí, dependendo de como for esse contrato. E aí você assina, você recebe, né, todo o suporte da empresa, viaja para esse outro país, recebe o dinheiro, a passagem, lugar para morar, tudo. E chegando lá, você decide que você não quer trabalhar, que você não quer implantar, que você vai pegar esse dinheiro, vai curtir, vai fazer o que você tiver vontade e não vai implantar projeto nenhum. Então, esse contrato, ele pode ser, né? Eu queria que vocês imaginassem essa situação junto comigo. Esse contrato, a empresa pode simplesmente cancelar ele antes do prazo de 2 anos, ou ela pode ainda ficar ali te dando uma chance, né, te pressionando, mandando e-mail, mandando aviso, mandando outras pessoas lá para poder, né, te dar aquele toque assim, olha, você precisa fazer, você precisa cumprir a sua parte no contrato. E aí, se no final de tudo a empresa for muito boazinha, no final de 2 anos ele vai ser cancelado e você vai ter que voltar, né, vai ter que voltar para casa e procurar outro emprego, sei lá, ver o que você vai fazer da vida a partir daquilo que você não cumpriu dentro desse contrato. Em outros casos, você vai, fica ali 2 anos, implanta o projeto dá super certo, e aí a empresa renova o contrato para você, então, agora ser gestor desse projeto, acompanhar o projeto de perto, de repente implantar novas melhorias, né, criar experiência, para depois, futuramente, quem sabe, a empresa te contratar mais, de uma forma mais definitiva, ou te mandar para um outro país implantar o mesmo projeto que você já teve aquela experiência, né. Então, o que eu entendo sobre o livre-arbítrio é bem parecido com isso, principalmente numa dinâmica onde a gente já vem com esse contrato. Então, assim, o livre-arbítrio, ele existe antes da gente encarnar. Esse é o meu entendimento, tá, gente? Mais uma vez eu gosto de frisar que eu não trago aqui nenhuma verdade absoluta. Até hoje, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já vi, esse é o meu entendimento. Pode ser que eu mude de ideia? Pode. Se eu mudar, eu vou trazer aqui para vocês também. Então, num contrato de chamas gêmeas, a gente vem com uma função para cumprir, né? E essa função, a gente foca muito na união, acha que a união é a função, e aí a gente costuma culpar o gêmeo. Ah, eu tô fazendo a minha parte, ele não tá cumprindo a dele, então lá no final, ele que vai passar vergonha lá, né? Com os nossos mentores lá, com a direção, né? Que tá no comando aí da operação, é ele que vai passar vergonha porque eu tô fazendo a minha parte. Mas a verdade não é essa, né. A jornada em si, ela já faz parte da missão, uma jornada de cura, uma jornada de amor incondicional, independente de estar junto ou não. A união, ela acaba acontecendo como consequência dessa jornada, mas a missão é de trazer essa vibração, né, essa frequência do amor para o planeta e ajudar o planeta a se curar, de quebrar o paradigma de relacionamento que a gente tem instalado aqui na Matrix. É de não ter vergonha, né, de amar alguém que não está do seu lado no momento, que pode vir a estar no futuro, mas que isso não é o mais importante. E para que a gente consiga atingir essa frequência de amor incondicional, a gente vai precisar
encarar as nossas feridas, mergulhar nas nossas sombras, fazer um processo de cura intenso. E a evolução nem sempre ela vai ser para cima, né? Muitas vezes ela vai ser para baixo. É vasculhando o nosso próprio lixo, nosso lixo interno, nossa sujeira interna. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muita gente falando, a polaridade inconsciente não tem livre-arbítrio. Na verdade, ela só não tem consciência, né? Ela não tem consciência e nem livre-arbítrio. A polaridade consciente, ela tem consciência da missão, ela encara a missão, muitas vezes com muita luta, com muita dor, com sofrimento, mas ela tá ali, né, entendendo o que está acontecendo, por mais que às vezes tenham coisas que a gente não consegue compreender, mas a gente sabe que está numa dinâmica, que está num processo, a gente está buscando uma cura, a gente está buscando expandir a consciência. A polaridade inconsciente não sabe o que está acontecendo, então ela funciona como uma marionete da espiritualidade. Ela também não tem livre-arbítrio, mas tampouco nós, que estamos conscientes, temos. Tanto que quando a gente começa a fugir, as coisas começam a travar. Eu não sei se vocês já observaram isso na vida de vocês, mas quando você vai fugindo, não é fugir da dinâmica ou fugir do seu gêmeo, é fugir da missão, fugir do processo de cura, fugir de tudo que essa jornada implica. As coisas começam a travar, relacionamento não flui, o dinheiro trava, as coisas começam a acontecer, principalmente para a polaridade feminina, que tem uma questão aí com o financeiro, né, que começa a pegar até a gente finalmente integrar essa parte, porque é uma jornada em que a gente integra feminino e masculino, então a gente integra essa parte mais emocional, mais espiritual, com a parte material também, porque estamos na matéria. Então, com todas essas dificuldades que a gente vai enfrentando, isso vai trazendo evolução, vai trazendo crescimento, aprendizado, expandindo a consciência, e isso é a missão. E eu já vi casos, não quero assustar vocês, nem quero falar que isso é uma regra, mas eu já vi casos de pessoas, sementes estelares, que estavam aqui, que receberam um aviso da espiritualidade, sendo através de um médium, através de um jogo de oráculo, alguma coisa, mas elas receberam um aviso de que elas tinham um prazo, de que elas tinham uma missão para cumprir e que elas teriam que voltar para casa dentro de um determinado prazo se aquilo não se cumprisse, e foi o que realmente aconteceu. A pessoa não conseguiu cumprir ali dentro do prazo e ela voltou, desencarnou. Então, assim, não estou dizendo que a chama gêmea que não fizer o processo vai desencarnar, mas assim, a coisa não vai fluir, né? Eu não sei, cada um tem o seu contrato específico, cada um vem de uma linhagem específica, com acordos e combinados específicos que foram escolhidos antes da encarnação. É aí que tem o livre-arbítrio, é quando a gente planeja essa vida na matéria, quando a gente faz os acordos com a nossa linhagem estelar, com os nossos mentores, e a gente escolhe essa missão. Porque a gente às vezes se revolta quando a gente chega aqui, perde a memória, se descobre em dinâmica, e a gente fica com raiva. E acha injusto, por que que eu tenho que passar por tudo isso, enquanto o outro tá lá curtindo a vida, fazendo tudo que ele sempre quis fazer, ou tá na gandaia, né, tá vivendo a vida normalmente, tá num outro relacionamento, enfim, tantas situações que acontecem e que a gente se revolta, achando injusto. Mas essa foi a escolha que a gente fez quando a gente estava de posse do nosso livre-arbítrio. Uma vez que a gente chega aqui, a gente é meio que obrigado a cumprir, porque a escolha já foi feita antes, a gente só não está lembrando dela. Então, cada vez que a gente tenta ir por um caminho que não é o que foi determinado por nós mesmos, as coisas não fluem. A gente começa a fazer muita força, sabe? O financeiro trava, o emocional trava, tudo começa a dar errado. E aí, quando você inicia seu processo de cura, começa a se conectar mais com a sua intuição, né? Pratica ali uma meditação, silencia mais a mente, começa a ouvir o coração, porque a alma, né, a centelha divina fala com a gente através do coração, as coisas começam a fluir. Então esse é o livre-arbítrio que a gente tem, é antes de vir aqui. Uma vez que a gente está aqui, a gente veio para fazer uma coisa que já foi combinada. E aí é isso, assim, eu queria trazer essa percepção, não sei se é assim que vocês entendem também, queria ouvir, se alguém tiver uma opinião diferente, que compartilhe, por favor, porque eu acho que todas as opiniões são válidas e tudo contribui para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para a expansão da consciência. Então, assim, isso faz parte também do processo de rendição,
uma vez que a gente para de lutar, a rendição, ela vem desse lugar de aceitar que eu, embora não me lembre, fiz essa escolha. E agora eu vou cumprir, né, a missão que eu me propus a fazer e cumprir com alegria. Porque essa vibração da alegria, ela é uma vibração que está dentro da vibração do amor e ela traz prosperidade. Então, assim, eu acho que toda chama gêmea precisa estudar um pouco, assim, de lei da atração, estudar essa questão de frequência vibracional, praticar uma meditação para poder receber as mensagens que a nossa equipe, né, a gente não vem sozinho, a gente vem com uma equipe que está nos amparando, seja na quarta dimensão, na quinta dimensão, e a gente não vai conseguir ouvir os conselhos dessa equipe, nem ser guiado da melhor forma dentro dessa missão, se a gente não fizer alguma prática de silenciar nossa mente, de silenciar o nosso ego, de deixar a alma guiar o processo, ao invés de ser guiado pelo ego, porque é o ego que a gente veio quebrar, né? São os condicionamentos do ego que a gente veio desfazer. Então, tudo isso é parte da missão e a gente não vai conseguir ter uma vida diferente, a gente não vai conseguir entrar na Matrix, fingir que nada disso aconteceu. Uma vez que você despertou, que você viu que você está em dinâmica, que você já entendeu o processo, não adianta tentar fugir porque a vida trava. Então, é nesse sentido que eu falo do livre-arbítrio, né? A gente veio para fazer um trabalho e a gente precisa fazer esse trabalho, senão o nosso contrato vai ser cancelado. Né, e esse cancelamento desse contrato pode implicar tanto na sua vida toda travar, quanto em você voltar para casa. Falar, olha, essa encarnação não deu, vamos voltar, vamos fazer aqui uma nova reunião, novos acordos, para ver se na próxima a gente consegue. Então, assim, é uma missão que a sua alma escolheu, né, e o seu ego reluta. E acho que é basicamente isso, não sei se eu me fiz entender. Se alguém tiver uma opinião diferente, por favor, compartilhe. E é isso. Por hoje é só. Obrigada, beijo.